9.990. Ondas curtas, 31 metros, 9.665 kHz. E ondas curtas, 49 metros, na frequência de 5.940. Sistemas Gideões de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e a prostituição, e a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, da qual também foste chamado em um corpo,
domine os vossos corações e sejam agradecidos. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graças em vossos corações. E tudo quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça a Deus Pai. Com essa palavra que se encontra a carta aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 17, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio e que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado por você estar ligadinho junto conosco. É um prazer todas as manhãs estar aqui e saber que você sintoniza o seu rádio ou a sua rede social para estar conosco, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero deixar um abraço para as pessoas ali de Itapema, a Júlia, o Isidoro, o Rafael, que conversamos e disseram que sempre estão ali ligadinho conosco. Muito obrigado por estar ligado conosco e através deles eu agradeço a todos vocês, os irmãos de perto e de longe. Conosco está aqui o evangelista irmão Eliel Uller, nessa manhã de domingo, né? Pode ser o irmão Eliel, na técnica de som, presbítero Luiz Carlos Machado, sempre pronto ali nos atendendo. Irmão Eliel. Amém, paz do Senhor, presbítero Fabiano e meu amigo presbítero Luiz Carlos Machado, e a todos os nossos ouvintes, os nossos irmãos queridos que acompanham conosco sempre a IBD no rádio. E é um prazer estarmos juntos de novo, né? Nesse domingo abençoado, que nós vamos falar sobre o candelabro, né? Ou o candeeiro, ou a lâmpada que clareava o lugar santo da tenda da congregação ou tabernáculo. E é um assunto muito interessante pela aplicabilidade que ele traz hoje nos tempos modernos. E a necessidade dessa luz que representa, né, nesse candelabro, ela ser eficiente hoje, necessária, porque nós sabemos que hoje o caráter está sendo relativizado assim, vai depender, a minha educação vai depender da sua, ou de repente só não é problema aqui no Brasil, mas de repente em outro país já não é mais problema, e assim por diante. As pessoas vão dando uma adaptação para poder viver o seu modo de vida fora da palavra de Deus, mas cheio da sua razão. Então o candelabro é uma figura importantíssima nesse aspecto, porque ele clareia em qualquer lugar, independente de onde ele esteja. Isso. Porque no mundo em trevas, um lugar em trevas, o que é a confusão? Você não tem uma direção, né? Você não consegue ter uma direção, né? Nós vamos orar então, para ter início na escola bíblica. O senhor ora, quer que eu ore? Pode orar, irmão. Deus, obrigado, Pai, por nós termos chegado aqui. Nós aqui estamos, presbítero Luiz com saúde, presbítero Fabiano com a graça do Senhor, a mim também, obrigado por ter me dado a oportunidade, a todos os nossos irmãos. Alguns estão acamados, mas a sua audição está eficiente para poder ouvir a escola bíblica. Senhor, independente da situação em que cada um esteja, que o Senhor possa trazer um bálsamo nessa manhã, possa tocar profundamente, acalentar o coração aflito, aquele que está machucado, decepcionado, triste, aquela pessoa que acha que perdeu o ministério, perdeu seu casamento, que há uma ponta de esperança nessa hora, que o Senhor possa restaurar e levantar, para que a vida possa seguir normalmente na Tua direção, Pai. É nossa oração, é nosso pedido e pedimos a Tua companhia para essa aula. Em nome de Jesus, amém. Concordamos, amém. Amém. A nossa lição do terceiro trimestre que nós estamos estudando, de 2018, estamos trabalhando sobre o livro de Levítico, e que traz o título geral, que é a adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para uma igreja em Levítico. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, dia 9 de setembro de 2018,
e que traz como título desta lição do dia de hoje: A lâmpada arderá continuamente. O nosso textuário está no Evangelho de João, capítulo 8 e verso 12, que diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tal como lâmpadas do tabernáculo brilham continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasia, iniquidades e trevas. Moeliel? O envolvimento diário e contínuo era isso que se exigia nesse pressuposto, não é? Porque nós precisamos de claridade todos os dias. Interessante que no meu bairro faltou luz hoje. Eu me acordei e já acendi a luz que fica ao lado da minha cama e já percebi que não tinha luz. Eu fiquei, naquela agonia. E é interessante que a gente sabe que não tem luz e a gente se levanta e vai para qualquer ambiente que está escuro da casa. A primeira coisa que a gente faz é apertar o interruptor. A gente já sabe que não tem, mas a gente já está automaticamente acostumado àquele hábito de acender a luz. E ela é tão necessária que a gente se acostuma com ela, e quando a gente fica sem, a gente sente uma diferença muito grande. A maioria das coisas não funcionam, porque tudo movido à luz. Sim, interessante, né? Falando elétrica. No sentido da energia elétrica, claro, evidentemente. Vai sair de casa, o portão não abre, tem que ter uma chave especial para ir lá abrir o portão. Vai acender uma luz, não funciona. Vai esquentar uma água para fazer o café hoje. Até a chaleira é elétrica. É a coisa mais interessante como nós ficamos dependentes desse fator. Então eu acho impressionante, porque o tabernáculo era uma tenda fechada, feita de pele de animais e cortinas de tecido nobre, né, de linho. E isso fazia dela uma tenda muito escura. Então, a partir do momento que o sacerdote entrava do átrio para o lugar santo, ele não enxergava mais nada, se não fosse o candelabro aceso. Então a gente vê assim, por exemplo, o candelabro, que precisava estar continuamente aceso, se fazia a reposição desse azeite. A gente vê o altar do holocausto, que o fogo não deveria se apagar, deveria permanecer. Isso requeria uma manutenção diária. Não tinha como deixar uma semana isso, porque ia acabar o azeite, ia acabar a lenha, ia apagar o fogo. Então não tinha como não olhar isso todo dia. Então é isso que Deus nos chama para perto dele diariamente e continuamente, né? Para que essa luz que está em nós, ela não se obscureça, ela não perca o seu brilho, o seu fulgor. E é muito impressionante como a luz, ela tem um poder de atração. Você está no interior, você acende uma lâmpada em qualquer lugar, chega uma hora, fica insuportável devido à quantidade de inseto que vem em direção à luz. É impressionante isso, é quase que automático, né? E a gente vê que no mundo hoje, as pessoas ainda são atraídas pela luz do caráter, a luz do Cristo. Então, às vezes tem alguém sofrendo lá na sua empresa, passando uma dificuldade, ela vai observar o mundo dela em volta para ver se há alguém ali que possa ouvi-la. Alguém com maturidade, alguém com caráter, alguém com compreensão, alguém simples, alguém que terá uma resposta. E eu acho que isso é o que nos ensina a figura do candelabro, dessa lâmpada que deveria arder continuamente. A importância de algo que clareie aonde não tem nada. Então, a luz, ela é dominante no ambiente. Onde ela está no centro. Veja que onde nós estamos, você consegue assistir, há uma luz em cima de nós aqui. Ela está exatamente no centro, é onde ela deve estar. Não é que a gente vai querer ser melhor do que o outro, mas a Bíblia é clara, não se acende uma luz e coloca-se debaixo de uma bacia, né, do alqueire, que era um pote de medir cereais, e nem debaixo de uma cama, mas se coloca onde? No velador, ou seja, no candelabro, num lugar alto para que clareie toda a casa. Então tem gente que diz assim, eu sirvo a Deus, eu tenho um caráter, mas eu estou em um lugar muito inferior. Porque lá na igreja não me dão um microfone.
mas o púlpito não é o lugar superior da igreja. O lugar superior da igreja é aos pés de Cristo, representando ele no seu caráter diário. Então isso é analisado pelo cônjuge, pelos filhos, pelos vizinhos, pelos amigos de trabalho, pelos colegas de escola, pelos amigos da faculdade. Isso é notório, isso é luz, isso chama atenção. Chama atenção. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte, ela vai clarear, não tem como. Se a pessoa tem um mau caráter, ela vai aparecer negativamente. Mas se ela tem um bom caráter, e ela reflete o que Cristo quer que reflita, vai aparecer o seu bom caráter também. Isso. Vamos dar sequência. Nossa leitura bíblica em classe, você que acompanha conosco, encontramos no livro de Levítico, capítulo 24, do verso 1 ao verso 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo e pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O engraçado é que os sacerdotes não faziam o que queriam, né? Recebiam a ordenança e as normas como deveria ser o procedimento de cada coisa. Então não é fazer o que achavam que deve ser feito, e sim aquilo que realmente deve ser feito a partir do que Deus ordenou. Então a gente sempre deve procurar nas Escrituras Sagradas aquilo que realmente deve ser o nosso procedimento para que possamos adentrar nesse caminhar com Cristo. Engraçado que no livro do Peregrino você vê várias pessoas que não entram pelo caminho certo, mas encontram com ele pelo meio do caminho, mas nunca entraram. Sim. Só que lá na frente nunca chegam, né? O único que chegou realmente foi o peregrino que chegou até o final. E não é o que funciona, porque nem sempre o que funciona dá certo ou está certo. Isso. Porque o outro azeite funcionaria, um azeite inferior funcionaria. Mas não estava certo, porque foi exigido aqui o azeite puro de oliva, batido para que fosse colocado na luminária para que houvesse luz. Então deveria ser um azeite de qualidade. Então o que é o pragmatismo hoje? O pragmatismo é aquilo que não é certo, mas funciona. Então tem algumas denominações, eu já ouvi falar isso. Pessoas, esse tipo de coisa não é certo, mas funciona. A gente ora pelos lenços, a gente ora pela água, a gente abençoa objetos e tal. E o povo acredita que aquilo ali vai trazer fé. Aquilo ali vai, a água da geladeira abençoada, o filho que não é crente vai beber e vai se converter. A gente entende que pela pregação da palavra vem a fé. Mas há quem acredite que é pela garrafa d'água abençoada, ungida. Funciona? Então funcionou, o menino foi para a igreja, beleza então, mas está certo? Não está certo, mas funciona? Funciona, mas será que foi a garrafa d'água? Será que foi aquele líquido? Ou foi o testemunho de quem convive? Então é isso que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente se cria amuleto e superstições. Mas é que lá Paulo foi pego os lenços e aventais e colocava-se nos demoniados. Bom, aquele texto não gera uma doutrina. Uma coisa que nós temos que colocar em mente é o seguinte: pela lei da interpretação bíblica, um texto só não gera uma doutrina. Um texto que fala somente de um assunto não gera uma doutrina. Por exemplo, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, o que se fará então os que se batizam pelos mortos? Nós não sabemos o que ele quis dizer. É uma expressão que a Bíblia não foi clara, ele também não. Essa é uma das poucas, uma das tantas coisas que eu quero perguntar para Paulo quando chegar no céu. O que ele quis dizer com isso? Mas o certo é que só aparece ali essa expressão dando a entender que havia algum tipo de batismo pelos mortos. Mas eu não posso, por exemplo, confirmar que é certo uma irmã sair daqui e ir para um rio e se batizar por o filho que morreu há 10, 15 anos atrás. Não é isso que Paulo está falando, e eu não posso criar uma doutrina baseada em um texto único. Você está entendendo? Então eu não posso isolar um versículo. Aqui é uma doutrina, uma nova doutrina. Não existe isso, eu tenho que estar embasado na palavra de Deus. Então é importante que a gente sempre olhe esse contexto no qual ele está inserido para não criar nenhum pretexto. Isso. E a forma como ele ordena, quando a gente vê Êxodo 25, ele coloca que voluntariamente
trazeis do azeite. Aham. O azeite precede um trabalho para você, porque a oliveira nasce, Vai brota, produzir azeitona. vai produzir azeitona, depois essa azeitona ela vai ficar madura, aí passa por um processo de moagem e prensa e tudo mais até sair o azeite. Aí dentro do processo sai o primeiro azeite, que eu acredito que é o melhor ou o último da última prensa, agora eu não sei colocar, mas tem uma parte do processo sai o melhor. E quem trabalha com luminária, ou os antigos que usavam lampião e tudo mais, se usava querosene, vamos ver, na época tal. Até porque não tinha isso naquele tempo. Mas o porquê do azeite puro? Porque quanto menos impureza ter, menos impureza ele ia causar, menos fumaça ou fuligem ele ia causar dentro do tabernáculo. A queima dele era uma queima que não produziria tanta sujeira na fumaça que sairia e contaminaria o tabernáculo. Porque quem entrava dentro do tabernáculo não tinha janela. Ele não tinha como olhar para fora. E era cheio de cortina. E era todo fechado, cheio de cortina, todo tapado, todo fechado. Não tinha flecha de luz externa. E só a luz do candelabro que brilhava, ficava aceso continuamente. Nós vamos ver aqui que tem uma regra, que durante a limpeza era feita de manhã, não era feita no final da tarde, quando estava escurecendo. Né? Escurecendo deveria estar limpo, pronto, para passar a noite, para que ficasse claro toda a noite. Então, ele pede aqui do azeite mais puro para que não cause isso, que a gente não traga mistura nessa parte entre a ação do Espírito Santo e a ação humana. Porque isso vai causar fuligem e lá na frente essa parte interna fica tudo preto. Quem tem casa de fogão de lenha e coisa, vê que em cima do fogão de lenha onde você queima madeira, dependendo do tempo, tem a borra em cima da telha ou no forro, sempre tem a mancha da fumaça, do preto da fumaça, né? E não poderia ter nada disso dentro do tabernáculo. O tabernáculo era todo feito de ouro puro, quem entrava dentro era uma imagem... candelabro, né? Isso, o candelabro todo era feito, mas também o tabernáculo por dentro era todo revestido de ouro, né? E aí tinha os seus desenhos, as cortinas, ele era muito perfeito e esplendoroso por dentro. E essa luz, ela brilhava lá dentro e trazia uma imagem para o sacerdote que estava ali de toda a divindade. E o interessante é que sempre coloca, né? Que farás de ouro e revestirás por dentro e depois por fora. É como se a parte humana entrasse e a divindade o cobrisse, porque o ouro representa isso, essa divindade, né? Aí, no caso, você está falando da Arca da Aliança, que é De revestida tudo, de ouro por dentro e fora. por fora. O tabernáculo também ele é todo revestido de ouro por dentro, né? Porque era feito com madeira e depois feito sim, a com madeira lâmina revestida. com lâmina de ouro, né? Tudo que ele olhava dentro do tabernáculo eram as cortinas de linho fino, né, de material de primeira linha, e ouro. Ele não tinha outra coisa, né? E as peças que eram todas revestidas de ouro. A nossa introdução diz assim: o candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e plena luz que emitia. Se levarmos em conta sua simbologia, concluiremos que ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas, de acordo com a orientação divina. A luz de Cristo, como a luz do mundo, tem a obrigação de luzir sempre nas trevas. Mas se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença haverá entre nós e o mundo? É chegada a hora, pois, de mantermos nossos candelabros acesos, pois o Cordeiro de Deus anda por entre eles, exigindo de cada um de nós o perfeito brilho. Até para essa leitura parece que é fácil, mas não é tão fácil assim, né? Na prática é uma dificuldade. Isso. Principalmente para quem está muito próximo, não é? A gente tem imperfeições e quem está mais perto de nós é que mais percebe essas imperfeições. Então, aqui diz assim, ó, que a Igreja de Cristo, como luz do mundo, tem a obrigação de luzir sempre. A gente, durante os tempos da história, a gente ainda não tinha certeza do que era esse brilho
que luz é essa? Né? Durante muito tempo se classificava apenas como o estereótipo, né? Pelo menos para algumas pessoas, o caráter de Cristo, a representação do cristianismo era a roupa, o cabelo e assim por diante. Também. Mas em muitos casos, às vezes, se negligenciava a vida interior da pessoa. Né? Diz assim, aqui temos uma pessoa, né, que é um exemplo. Eu nunca vi ele de bermuda. Ela nunca colocou uma calça comprida. Isso é um homem de caráter. Isso é uma mulher de caráter. Isso é luz do mundo. Porque as pessoas vão passar na rua e vão dizer assim, olha, esse é crente, essa aí é uma crente, né? Eu concordo que isso representa também a nossa roupa, a nossa vestimenta, o exterior, ele é o reflexo do interior, não é? Eu sou super categórico em relação a isso, embora não seja um radical, mas eu acredito que o povo de Deus deve se vestir corretamente, né? Sem decote ousado, sem mini saia, esse negócio todo assim. Eu acho que para o homem também deve se cuidar nesse aspecto, sem roupa muito colada, essas coisas assim. Mas eu acredito que ao invés de a gente querer mudar taxativamente o por fora primeiro, a gente deveria mudar o interior. Porque quando a nossa personalidade ela sofre um molde de Cristo, transformação pela renovação do vosso entendimento, Romanos 12, o exterior só vai demonstrar o que houve lá dentro, vai testemunhar o que houve lá dentro. Então assim, as duas coisas andam juntas, o interior e o exterior. Então nós não podemos desconsiderar nenhum nem outro. Tá entendendo? Por exemplo, eu não posso criticar a irmã que não quer pintar o cabelo, por exemplo. É o problema dela, eu não tenho nada a ver com isso, entende? Porque ela tem o cabelo comprido, por que ela não corta? Tem igreja que fica invocando com isso. Deixa ela com o cabelo comprido dela. E ponto final, não fica invocando com a irmã. Mas é porque também tem a língua comprida. Não sei, às vezes ela tem o cabelo comprido e não tem a língua comprida. Não é fofoqueira, ela não fica cuidando da vida dos outros, ela está só servindo a Deus do jeito que ela aprendeu. Então a gente tem que respeitar essas pessoas também. Não é? E por outro lado a gente também tem que entender que há pessoas que não sofreram ainda uma mudança no seu guarda-roupa, que está engatinhando na fé, e nós não podemos matar essa pessoa. Mas por que está usando roupa assim, tá? Por que você não doa uma roupa para essa irmã então? Você tem lá no seu guarda-roupa ou roupa que você não usa mais, mas dá para a pessoa, você não quer, aí quer criticar que a pessoa não está andando com a indumentária perfeita, né, com a roupa adequada e assim por diante. O certo irmãos, é que esse testemunho, eu acredito que ele começa na representação de Cristo na minha vida diária. Eu tenho que amar. Essa é a primeira coisa. Não adianta nada eu ser um radical e te machucar, te ofender, te magoar, porque eu não estou amando. A Bíblia diz, se tu não amas o teu irmão que tu vê, como é que tu vai amar a Deus que tu não vê? O que adianta eu dizer que eu estou servindo a Deus, que eu sou fiel, que eu sou sincero, se eu te magoo, eu te ofendo, eu te dou corte, eu te machuco, eu estrago o teu prazer, você vem me contar uma novidade, eu vou lá e dou uma marretada, entendeu? Eu não estou andando segundo Cristo. Então eu acredito que o primeiro passo é o amor. É isso que a gente tem que entender, a questão da prioridade. O que é ser luz, irmão Eliel? A priori é amar. Por quê? Se eu conseguir amar, eu já serei luz. Sim. E depois vem as outras coisas. Mas amar não é fácil, porque a Bíblia manda amar como Cristo amou a igreja. Não é? Ou como Jesus nos amou. Ele disse, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E como foi que Jesus provou o amor dele? Morrendo por nós. Agora imagina eu provar que eu te amo, dando a vida por ti. E eu nem te conheço. Alguns eu conheço, mas outros eu nem conheço. Então você imagina a exigência da lei, né? Eu acho isso formidável, Sim. Interessante, porque a gente sempre começa pelo outro caminho. Nós temos que ser luz, irmão, nesse aspecto, né? Aí a gente começa pela aparência, mas não é pela aparência que começa, é pela parte que não aparece. Eu sempre digo que são 10 virgens, tá? 5 loucas, 5 prudentes. Todas elas levaram lamparinas, todas elas tinham azeite na lamparina, todas elas dormiram, todas elas tosquenejaram, todas elas ouviram o grito e todas elas se levantaram. Uma diferença só, que era que não aparecia, o azeite de reserva, só. O mais era tudo igualzinho, hoje está tudo igualzinho, gente, tudo igualzinho. Quem é e quem não é está misturado dentro da igreja.
Mas a diferença só Deus sabe, porque é a parte que não aparece para os homens. O azeite de reserva está escondido dentro da lamparina. Então é o nosso interior. Por isso que Paulo diz, ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. É isso que eu acho extraordinário. Então não é que eu seja um liberal, pelo amor de Deus, não entenda que eu seja um liberal, acho que nem dê a entender isso, né? Mas a questão de onde começa essa luz representatividade aí, que é exatamente no caráter do amor ao irmão. É a manifestação da sua mudança, né? Lógico. Agora vai manifestar aquilo que você é. Por isso que diz, antes roubava, agora não rouba mais. Antes criticava, agora não critica mais. Antes recolhia o braço, agora estende a mão. É diferente, muda tudo. Está conosco, acabou de chegar agora também, aquecido, lá da Escola Bíblica Dominical, estava dando na igreja, presbítero irmão Ricardo Mendonça. Pai do Senhor, irmão Ricardo. Pai do Senhor, irmão Eliel, Pai do Senhor, irmão Fabiano. Amém. Mais uma vez estamos aí, né? Até me disseram que talvez eu não vira o irmão Eliel ali hoje, vocês três sozinhos. Mas, glória a Deus, estamos aqui para somar e ajudar e perguntar bastante coisa para o nosso professor. Nada, nós aí vamos te perguntar, você já veio pronto lá de dentro, já afiado, já deu aula, nós estamos só começando. Isso. O candelabro de ouro. Didaticamente, o Senhor ordenou ao fábrico do candelabro, a fim de que os filhos de Israel se conscientizassem de sua missão profética, sacerdotal e real no mundo. Era plano de Deus que, por intermédio dos israelitas, todos os povos viessem a ser abençoados com a vinda do Messias, Jesus Cristo. O fábrico do candelabro. Segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido. Êxodo 25 e 31. A mobília foi de tal forma trabalhada que formava uma só peça com o seu pedestal, hastes, cálices, maçanetas e flores. Em seu feito, Bezaliel e Aholiabe precisaram de 1 talento de ouro, de 35 a 40 quilos aproximadamente. Êxodo 25 e 39. Toda a peça era rigorosamente simétrica e harmônica. De outra forma, a sua luz jamais viria a brilhar com a intensidade e perfeição que Deus requer de cada um dos seus filhos. Mateus 5 e 16. Irmão Ricardo? Deus, né? Ele sempre quis conscientizar o povo da sua missão. É o que está dizendo aqui no começo desse tópico aqui. E queria que Israel o representasse na terra. E nós vimos em outras lições aí que Israel, nas lições há bem um tempo atrás, que Israel falhou nesta missão aí. Falhou. Porque ele seria a nação profética, sacerdotal e real do mundo. Não é mesmo? E anunciaria ainda que estava para vir um Messias que ia tirar o pecado do mundo. Mas o povo não soube como fazer isso, ou fizeram em uma proporção muito diminutiva, certo? E não conseguiu. Eu quero até fazer menção aqui. Na lição tem um candelabro aqui, irmão Eliel. Tem um candelabro aqui de 9 lâmpadas. E o de Israel era de 7. Eu acho que não tem nada a ver esse candelabro aqui com aquele que a lição está falando, certo? Era de 7, esse aqui é de 9. Eu até falei lá na igreja também. Era uma peça só, com seu pedestal, né? Porque lá em Apocalipse, quando fala que Jesus andava no meio dos castiçais, tem gente que pensa que eram vários que estavam ali dentro iluminando um monte de coisa. Não, era um, e a lição vai dizer que ficava à sua esquerda, depois no outro tópico aqui a lição vai dizer. E de outra forma, a sua luz jamais viria a brilhar com a intensidade e perfeição que Deus requer de cada um de seus filhos. Eu fico vendo como Deus era melindroso. Vocês pensam que o candelabro era feito a facão, porque não tinha muito recurso, né? Não tinha indústria, não tinha nada que ia prensar, que ia fazer. Era feito mais à base de martelo, polimento, lixa de jeito que eles usavam, mas tinha que ser milimétrico, as coisas tinham que ser bem feitas,
para iluminar bem e porque era para o Senhor. E que lição aprendemos nisso? As coisas de Deus, né, tem que ser feito, mas feito bem feito. Não pode ser de qualquer maneira. Né? Nós vamos falar sobre luz, né, e vai exigir de nós que a luz brilhe com intensidade, continuamente, com perfeição. Com perfeição. Não é mesmo? Com perfeição. E isto é o que Deus determinou, e Deus também, irmão Eliel, ele fiscalizava isso aí. Assim como ele fiscaliza a nossa vida, sabe de tudo. Ele sendo onipresente, onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, está em todo lugar, ele está fiscalizando se estamos fazendo de acordo. Porque se os dois homens aqui, Bezaleel e Aholiabe, não fizesse, com certeza Deus falaria com Moisés e Moisés falaria com eles. Não, não é desse jeito. Não é assim. É do jeito que o Senhor determinou. Então nós temos, a nossa luz tem que brilhar, né? O nosso candelabro tem que brilhar da maneira que se faz necessário, do jeito que Deus quer que brilhe, né? Com perfeição e continuamente. Tem pessoas que brilham um ano, 2 anos, depois deixa de brilhar. Aí Deus pega e fala com ele, exorta ele e até permite alguma adversidade, ele clama misericórdia, volta a brilhar de novo. Depois vai relaxando de novo. Não é assim que funciona. Arder continuamente. Amém. Algum comentário? Não? A luz do candelabro. O azeite para as lâmpadas foi trazido voluntária e generosamente pela congregação de Israel. Êxodo 25:6. Tendo em vista o significado do candelabro para o culto sagrado, o azeite teria que ser puro, batido e moído. Era de qualidade... O moído era de qualidade inferior. O azeite teria que ser puro e batido. O moído era de qualidade inferior, então ele não servia. Sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria na penumbra, ou até mesmo em trevas. Que simbologia extraímos daqui? Jesus requer de cada um de nós uma luz que comprovada excelência. Mateus 6:23. Nós somos a luz do mundo. O interessante, irmão Eliel, que Getsemane quer dizer prensa de azeite, né? Sim. Jesus, quando passou isso, a prensa do azeite. Muitas vezes nós passamos por certas situações, ou por lugares, ou por algumas dificuldades, ou algumas pessoas se levantam e nós não entendemos o porquê. E às vezes é Deus querendo espremer desse azeite para que a luz se acenda no mundo, para que apareça, né, a verdade, ou que apareça, que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida, através das atitudes que a gente toma, conforme a sua palavra, diante das dificuldades. E muitas vezes nós não percebemos isso. Isso. Pode falar, irmão Ricardo? Rápidas palavras. O azeite para as lâmpadas foi trazido voluntário e generosamente. Lâmpada, nós somos lâmpada, nós temos que ter luz, certo? E aqui eu vejo um povo trazendo o azeite voluntário e generosamente. Eu fiquei meditando, quando você lê essa passagem, que o povo queria que a luz brilhasse com perfeição. Então aqui eu não posso, eu quero que a minha luz brilhe, mas eu quero que a do meu Eliel também brilhe, né? Quero que Deus use ele e que ele continue sendo uma luz nesse mundo, e da mesma maneira o irmão Fabiano. Quer dizer, então existia também essa voluntariedade, essa generosidade, para que a luz brilhasse de forma, né, completa em todos. E é muito importante isso aí, porque eu não posso pensar que as coisas espirituais são só para mim, as bênçãos espirituais são só para mim, e que a luz tem que brilhar na minha vida, e que quero nem saber se o meu irmão está bem espiritualmente ou está mal. Não, senhores. Se houver uma unidade, que a lição vai falar, em todos nós, a Igreja de Cristo brilhando do jeito que se faz necessário, intensamente, continuamente, as coisas vão fluir de um modo muito melhor. Eu estava procurando aqui sobre uma frase que eu havia escrito já há algum tempo, e eu encontrei ela, que são 2 estágios, a priori, para a fabricação do azeite. A primeira dela se fervia
para se tirar o caroço, que se prensasse ele ou moesse ele com o caroço, não ficava um azeite bom. É isso que o irmão Fabiano acabou lendo aqui. O moído era de qualidade inferior. Ele não podia ser moído. Se ele fosse moído, ele poderia ser usado para engraxar a dobradiça, poderia ser usado para outras coisas domésticas, menos para colocar no velador para clarear a casa. Então ele precisava passar por uma fervura, tirava-se esse caroço da azeitona e depois entrava numa prensa, não é? A uma alta temperatura, para que esse azeite se separasse do bagaço e formasse o azeite de oliva para colocar no velador. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, nesse caso, o ensinamento é que Deus, ele era um Deus exigente que queria o melhor de seus filhos. Ele queria que o povo desse o melhor, né? Que tivesse seguido aquela regra. Como o Ricardo falou aqui sobre Aholiab e Bezalel, que eles foram homens escolhidos para fazer conforme o modelo que Deus mostrou para Moisés no monte. Deus mostrou o original para Moisés, só é assim que eu quero. Vocês devem fazer desse modo. E uma dessas recomendações era exatamente até o preparo desse azeite para que coloque no candelabro. O texto de Mateus 5,13, em seguida ali, que depois nós vamos retornar nele, que diz assim, ó, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire ou debaixo de uma bacia, mas no velador. Aí o complemento diz assim, ó, e dá luz a todos os que estão na casa. Eu penso que esse princípio na casa é importante, porque é na casa que começa a brilhar a nossa verdadeira luz, né? E se ela não brilhar verdadeiramente na nossa casa, ela não vai brilhar em lugar algum mais. Ela vai se apagar em outros lugares, porque em casa nós somos o que nós somos. Na casa de Deus, irmãos, um terno bonito, 1h30, dá para ficar calminho, comportadinho, não mexe no celular, você não olha o WhatsApp, você não faz nada de errado, todo mundo olha e diz, ó, esse é um crente. Né? No trabalho você pode até se esquivar de algumas manias, algumas coisas, mas em casa nós somos quem nós somos. Então eu acho interessante que quando Jesus falou sobre a luz, ele não esqueceu de falar da casa. Assim clareará todos os que estão na casa. Amém. O nosso terceiro subtópico do primeira divisão, o seu lugar no tabernáculo. Para quem entrava no lugar santo, o candelabro de ouro ficava do lado esquerdo ou na parte sul do tabernáculo. Nessa posição, o candelabro plenamente aceso proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus. Se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro fazia uma clara referência a Jerusalém Celeste. Apocalipse 1, 12 e 13, 21, 18 e 21. Mas para que esse brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro. Êxodo 30, 7 e 8. À luz do dia, limpava-no, provendo-no de azeite, e quando a noite chegava, ele já estava pronto a reluzir novamente. Assim devemos nós agir em relação ao mundo. Se viermos a reluzir, se nós dermos a leitura da Bíblia Sagrada, a oração e jejum, só viremos a reluzir se nós nos dermos a leitura da Bíblia Sagrada, a oração e o jejum. Isso os antigos e muitos que pregam falam do tripé que mantém a sua espiritualidade, né? O tripé, que é a leitura da Bíblia Sagrada, a oração e o jejum. Essa é a forma que vai lhe manter. E o interessante é que tudo tinha as normas e como deveria ser feito. E aqui, Deus, na sua sabedoria, ele coloca que de manhã cedo, o sacerdote chegava, o sumo sacerdote Arão, no caso aqui, e depois subsequente os outros. De manhã, quando estava claro, era hora de limpar, de tirar a borra do que estava sujo, produzido pela queima. E quando chegava a noite, ela estava pronta para reluzir. Quando a gente aplica isso, quando a gente está bem espiritualmente, quando o Espírito Santo realmente está mostrando, quando a gente se vê e está mostrando para nós quais são os nossos defeitos, a nossa maneira de agir, como é que a gente deve mudar, como é que a gente deve agir com as pessoas, esse é o momento de fazer a limpeza em nós. Para quando chegar os momentos de dificuldades,
quando chegar as noites escuras da nossa vida, essa luz esteja brilhando dentro de nós e que haja o caminho que devemos seguir, as atitudes que devemos tomar. Diante da ira, diante da raiva, diante da calúnia, diante da decepção, diante da frustração, diante das situações adversas da vida que vão trazer a noite, que vão trazer a escuridão, que muitas vezes provoca confusão, porque quando você está de noite, num lugar escuro que você não conhece, você não sabe como andar, e se você não sabe, nós temos as estrelas, mas que esteja coberto e não apareça, você precisa de uma luz, você vai procurar sempre olhar onde tem um ponto brilhando para que você possa seguir naquele alvo, senão você não consegue chegar a lugar nenhum, você vai andar em roda. E muitas vezes a gente acaba assim em certas situações da nossa vida. Porque no tempo de luz, no tempo que era para buscar a espiritualidade, no tempo que era para fazer limpeza, no tempo que era para estar pronto, nós não fizemos, negligenciamos. E ali diz assim, estatuto perpétuo, é como se não negligencie. Se tu negligenciar, haverá uma consequência para isso. Irmão Eliel? Não, só para complementar o que o senhor está falando, aquela passagem que Jesus pegou o barco de Pedro emprestado para acabar a pregação na beira da praia, no Mar da Galileia. Depois disso ele mandou eles voltar ao mar e a Bíblia fala que eles estavam lavando as redes. Então eu acho importante que a gente fique lavando as redes, porque é um preparo. Por que lavar as redes? Deixar ela pronta para voltar para o mar. Se eles não tivessem organizado aquela parte que cabia a eles como pescadores profissionais, voltar para o mar seria impossível. Por quê? Não teria a rede está cheia de água viva, tem um pouco de água a pé, tem alga, tem tudo quanto é sujeira, que é impossível voltar a pescar com uma rede pesada dessa. Mas eles estavam lavando as redes, então nesse processo eles deixaram pronto. Quando acabou a pregação, a rede estava limpa, Jesus diz, volta para o mar e pesca. Mas pescamos a noite toda, não pegamos nada. Ou seja, nós sabemos de mar, nós temos experiência, a nossa experiência. Aí Jesus está dizendo, vocês têm experiência com o mar, mas eu entendo de peixe, porque eu sou onisciente. Então eu acho incrível, porque assim, Deus ele sempre te leva até onde a tua experiência alcança. Quando acaba o seu limite, começa o de Deus. Porque aí começa a Deus mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí o teu espinho na carne que te esbofeteia, ele não vai sair, mas a graça de Deus vai te ajudar a suportar a dor. E lave as redes, esteja em manutenção em dia com o seu candelabro. Porque quando Jesus disser, volta ao mar, você está pronto. Isso. Eu acho interessante isso aí, irmão. A pessoa está num culto, é obreiro, aí o pastor chama para pregar, ele diz assim, eu não estava preparado, ou foi de uma surpresa, me pegou no pulo, me pegou no laço. E não deveria ser assim. Porque nós, obreiros, deveríamos ir para o culto com uma mensagem pronta, mesmo que a gente não fosse pregar. Por quê? Porque somos obreiros. Um dia nós aceitamos a ideia de ser um obreiro. Então poderia dizer, não, eu não quero ser auxiliar, não quero ser um diácono da igreja, não quero ser nada. Por quê? O pastor, ele pode avisar antes, mas às vezes não dá para avisar, não é? Então, se a rede estiver limpa, é a mesma coisa. Você não estuda, não se profissionaliza, aí não vai ter oportunidade. Agora, quando você se prepara, está pronto, surgiu um concurso, você foi lá, fez o concurso, passou, abriu a porta de emprego para você. Por quê? A rede estava limpa. A vida espiritual é a mesma, o ministério é igual, casamento é a mesma coisa. Você está aí cheio de carrapicho moral e todo enrolado com a vida, você não vai casar assim. Porque Deus não vai te dar para a pessoa como se você fosse uma pessoa presenteável. Quando eu me torno um presente, eu vou encontrar um presente. Alguém diz, eu quero um príncipe. E você é princesa, minha filha? Eu quero uma pessoa que seja assim, de bom caráter. E você tem bom caráter? Porque a gente exige do outro, mas e nós? Temos lavado a nossa rede? Eu tenho me preparado para ser o que eu gostaria que o outro fosse? Porque senão a gente só reclama do outro. A gente reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da pregação, reclama do ministro de louvor, reclama de tudo. Mas será que nós não estamos mal? Será que não é eu que preciso mudar? Não é? Porque às vezes o culto está ruim porque o meu culto está ruim. Isso. Ao comentário, irmão Ricardo? É sobre, rápido também, é sobre, o irmão leu aqui no final, até repetiu a leitura, né? Só viremos a reluzir se nos dermos à leitura da Bíblia Sagrada, à oração e ao jejum. Isso é uma coisa que tem ficado escasso, né? Leitura da Bíblia, e não fala só de leitura, fala de meditação, de estudo também, e a oração e o jejum. A leitura da Bíblia e a oração, até a gente vê bastante aí, mas o jejum tem quase caído a zero. Aí eu estava pensando, existiu uma vez, pregou um pastor aqui, irmão Eliel, não sei, acho que você estava lá nas outras congregações que você congregava, não sei se você vai lembrar.
ele disse que um veterano lá, eu esqueci o nome dele, teria muito prazer em falar o nome dele. Ele era neto desse veterano do Triângulo Mineiro lá. Ele era lá do Triângulo Mineiro. E aí ele veio convidado pelo pastor José Pimentel de Carvalho, aquele veterano aqui de Curitiba. Ele veio de lá pregar aqui. E quando terminou o culto, foram para casa. E aí a mulher do pastor José Pimentel de Carvalho foi dar a janta lá para eles. O que era a janta deles? Um abacate partido no meio, metade para um e metade para outro. Aí eu fico analisando. A igreja foi sendo abençoada. Eu acredito que o pastor José Pimentel de Carvalho foi um homem muito abençoado, e o outro veterano lá também, e no final da vida ele não estava comendo abacate. Mas a igreja foi muito abençoada. Hoje nós somos abençoados. Aí hoje se compra uma costela aí de engraxar o bigode. E fica difícil às vezes de jejuar, né, irmão? Mas é desse tripé que o irmão Fabiano falou, tá faltando o jejum. E é uma alavanca, é uma arma tremenda na nossa vida, para a nossa lâmpada reluzir, brilhar e continuarmos a caminhar. Experimente fazer essas 3 coisas: estudar a Bíblia, orar e jejuar. E depois liga contando para o irmão Ricardo. Mudou mesmo a minha vida, irmão. Até porque cada manhã eles lá cortavam o pavio, né? Limpavam e colocavam azeite de novo, né? Cada manhã fazia. E o jejum vai fazer isso muitas vezes na vida da gente. Cortar aquele pavio que já está aceso, limpar a borra e tudo, e depois botar azeite novo. Glória a Deus. E acender. Jesus, a luz eterna e perfeita, nosso segundo tópico. O candelabro simbolizava Jesus Cristo, a sua igreja e cada um de nós. Jesus, a luz do mundo. No Apocalipse, o Senhor Jesus andava livremente entre os candelabros. Apocalipse 1, 12 e 13. Na descrição do evangelista, observamos que somente a luz do Cordeiro é capaz de levar os castiçais a refugirem. Ele é a luz do mundo, João 8,12. Portanto, só podemos brilhar se estivermos em perfeita comunhão com o Filho de Deus. Ele veio a este mundo exatamente para iluminar as regiões da sombra da morte. Isaías 9:2. E Moiliel? Ao invés de acender novas luzes, né? Ao invés de acender novas lâmpadas, nós vamos expor a palavra de Deus para tornar mais clara aquelas que já estão se apagando. Então, às vezes, a gente está interessado em uma outra pessoa para ocupar um lugar. E a gente não quer restaurar aquela pessoa que está enfraquecida. Porque todos nós, irmãos, ministerialmente, ou até mesmo como crentes, nós passamos por um estágio de fraqueza espiritual na vida, de desânimo, de decepção, de penumbra e assim por diante. E nós precisamos ser reacendidos. Eu acho clara aqui, e cai muito bem aquela palavra em que a Bíblia fala, né, que ele não apagará o pavio que fumega, e ele não vai esmagar a cana quebrada, né? E a gente tem que entender isso no sentido de que aquela pessoa que está se apagando, a gente pode torná-la mais acesa a partir do momento que eu permito que ela se acenda perto de mim. Ah, mas é porque a tua luz me incomoda, né? Como aquela história da cobra e do vagalume. Só que a luz do irmão não deveria incomodar. Fazer o bem não deveria incomodar. Não deveria surpreender. Devolver um troco a mais é a nossa obrigação e não algo para trazer espanto. Você falar a verdade com amor não deveria machucar ninguém, não é? Agora, não que eu tenho que te machucar porque eu estou falando a verdade. A minha verdade não deve te machucar. Mas eu posso falar a verdade com amor e você saber que eu estou te amando ao falar isso e você falar para mim também. Porque senão, irmão, eu estou aqui falando uma coisa errada e você sabe que eu estou falando errado e você não me avisa. Por quê? Ah, porque eu não vou corrigir o irmão Eliel, não vou corrigir o irmão Ricardo, não vou corrigir o irmão Fabiano, porque senão vão pensar que eu estou me achando. Ah, irmão, nós precisamos uns dos outros, irmão. Nós dependemos uns dos outros. Com certeza. Então é importante que nós coloquemos isso em prática. Ao invés de a gente acender novos lampiões, embora eu não estou falando que nós não devemos ganhar uma para Jesus. Estou falando de não desistir das pessoas. Ah, eu desisti desse, eu vou pegar o outro. Ah, aquele lá tem mais potencial, eu vou ajudar aquele lá.
Ah, eu vou abandonar essa irmã que eu estou andando com ela, oração com ela, eu vou andar com aquela lá porque aquela lá tem um pouquinho mais de dinheiro. É nesse princípio que estou falando. Antes de sair de perto de alguém para acender uma nova pessoa, deixa aquela acesa. Reanime, dê esperança, porque a palavra exortar não significa dar bronca e nem dar paulada. A palavra exortar significa trazer alguém para estar ao seu lado, ou trazer alguém para o seu nível. Então isso é exortar. A palavra exortar não tem sinônimo de machucar, mas de encorajar. Amém. Então que a pessoa que saiu de perto de você saia melhor. É isso que eu estou querendo dizer. Que a pessoa que saiu de perto de mim, ela possa sair melhor e não pior. Pelo amor de Deus, irmão, é tão triste quando a pessoa está amargurada e só tem murmuração e está com ira no coração e está cheio de ódio e ela vai na sua casa, ela só fala mal da igreja, ela só fala mal dos irmãos, só fala mal do pastor, ela só tem tristeza para contar. Quando ela vai embora, fica um peso, né? Fica uma nuvem na sua casa que você tem que orar muito para limpar aquilo. Então a Bíblia diz, quando vos ajuntais, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem doutrina, outro tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se eu não te edifico, eu não te consolo. Sim, se não constrói, não vai consolar. Um versículo para confirmar o que o pastor falou sobre devolver o troco, que causa espanto. Provérbios 21:15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a iniquidade. Eu estava lembrando desse versículo, mas eu não sabia onde é que ele estava. Ele veio na minha mente. Amém. E muitas vezes nós vimos nos jornais e tudo mais, né? Teve um senhor que achou, acho que no banheiro, ele era funcionário público, ele limpava lá, não sei se era rodoviária de São Paulo ou metrô, algum lugar assim, não me recordo, está fazendo uns 3 ou 4 anos. Ele era funcionário e ele encontrou uma mala, uma bolsa, acho que era 10 mil reais, uma quantia alta assim, e ele devolveu, os repórteres foram e tudo mais. E para ele aquilo não era espanto, porque dentro dele estava, não me pertence, não é meu, pertence a outra pessoa. E aí, e ele entregou. E para os outros era espanto, como? Por que eu não aproveitei? E ele era a pessoa que fazia a limpeza, o salário mais abaixo poderia ter feito. E às vezes você pode pensar que tem gente que não está te vendo. Eu trabalho, irmãos, com o serviço de concretagem. Eu sou motorista daquelas bitoneiras, aqueles caminhão que pesa 34 toneladas carregado. Tá. Fui numa obra uma vez, fui ao banheiro, tinha uma prateleirazinha assim com papel higiênico. Olhei, R$440 em cima do papel higiênico. Peguei o dinheiro, falei, isso deve ser um trabalhador, coitado, isso aqui é muito dinheiro para quem ganha salário. Fui lá, chamei o encarregado, chamei o dono da obra, chamei o pessoal dos IPI lá, da segurança. Falei, ó, tá aqui, ó. Achei esse dinheiro aqui, assim. Tô aqui devolvendo, porque deve ser de algum funcionário de vocês. Vai, com certeza vai procurar. Aí o rapaz falou assim, esse dinheiro aí é do rapaz da marmita. Esse R$100 eu dei pra ele pra pagar. Nós juntamos aqui, demos pra pagar a marmita. E o rapaz da marmita voltou lá e, apavorado, e entregaram o dinheiro pra ele. Aí correu o assunto. Meu Deus, devolveu o dinheiro. Um me chamou de tolo, outros me chamaram de bobo. Mas teve um que me chamou assim, você teme a Deus, né? Falei, graças a Deus. Aí tinha um crente que trabalhava lá em cima, tava montando uma caixa d'água. Quando falou assim, o motorista do concreto devolveu R$440. Ele falou assim, foi, irmão Ricardo. Na mesma hora ele falou, porque ele sabia que eu trabalhava lá. Foi, irmão Ricardo. Aí ele me procurou aqui na igreja e falou, não, foi ele mesmo. E eu fiquei contente que o dinheiro foi na mão de quem era o dono. E aquela paz, aquele gozo entra na alma da gente, de satisfação de missão cumprida. Eu vi esses dias uma reportagem de um empresário que fica filmando a rua do apartamento dele. E dentre tantos roubos de celulares que acontecem na rua, aconteceu um fato interessante. Um homem que vendia balas com uma bandejinha ajudou um idoso a subir no ônibus, né? Ninguém ajudou, mas ele chegou lá, se prontificou. Aí geralmente essas pessoas que naturalmente são transformadas por Cristo e vivem com Jesus, é claro que ele era crente, graças a Deus, mas pode não ser crente também, ter caráter, tá? De repente tem alguém que não é crente e está ouvindo a gente e que faria o mesmo, né? Mas aí geralmente essas pessoas quando são perguntadas, eles dizem, não, eu fiz o que eu achei que eu deveria fazer. Para mim não foi difícil, porque ele estava... Agora pense, irmão, é a nossa obrigação ajudar um idoso a atravessar a rua, ajudar um idoso, um cadeirante a subir no ônibus, a levantar uma cadeira de roda para subir um degrau de escada. É a nossa obrigação. Dar o seu lugar, né? E dar o seu lugar no ônibus. Você vê uma mulher com uma criança no colo e não oferece lugar. Pelo amor de Deus, você é crente?
Você coloca o carro na vaga de deficiente físico ainda. Você ainda estaciona em vaga de idoso. Gente do céu. E essas coisas são coisas da vida que é interessante a gente pensar como servos de Deus, como luz do mundo. Não é? Não querer levar vantagem em tudo, sair rindo, haha, aqui ó, me deram troco a mais, providência. Providência, a moça do caixa vai ter que pagar do salário dela na hora de fechar o caixa. E aí vem a consequência para você depois. E aí é a maneira de se manifestar a luz ou manifestar as trevas. Porque quando nós manifestamos as coisas que são do inimigo, nós manifestamos trevas. Quando nós manifestamos as coisas que são de Deus, manifestamos luz. E consciência e a lei moral foi colocada dentro de todo ser humano, independente de ser cristão ou não. Nasceu nesse mundo, a lei moral já foi implantada. Ou a pessoa segue aquilo que já está dentro dele, de fazer aquilo que é certo e correto, ou faz o contrário, né? Ô Fabiano, só para complementar aqui, você está numa fila de banco, tem 50, 60 pessoas na fila para pagar conta. Aí você chega lá, viu um amigo seu que está quase na hora de ser atendido. Você chega lá e diz assim, ó, aqui o meu talão de luz aqui, ó, da água aqui, ó. Paga para mim, ó, tá aqui o dinheiro aqui, ó, tá, ó, pode ficar com o troco. O pessoal que tá na fila, quando vê isso, é capaz de dizer assim, ó, nome de Jesus, tá, irmão? Nome de Jesus, nós servimos ao Senhor aqui. Servimos ao Senhor, nem diz que serve ao Senhor. Se tiver um crente que vê uma situação dessa, gente, some porque isso aí não é de Deus. Por causa de tantas coisas, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Isso que é falado, a Escritura Bíblica fala. Então nós devemos cuidar com as nossas atitudes, de nós não criarmos oportunidades para que as pessoas blasfemem o nome de Deus por causa de nós. Oh, meu Deus, mais uma coisa, irmãos. Uma festa de igreja é uma coisa interessante também. Às vezes a pessoa quer que a gente assuma o primeiro lugar da fila porque a gente foi lá pregar. Diz, não, irmão, deixa os irmãos ir. Tem mulher com criança, tem pessoa de idade. Coloca tudo na frente. Não, irmão, nós convidamos o irmão para vir pregar. Eu disse, não interessa, irmão, deixa os irmãos ir na fila. Eu espero, eu sou novo, eu tenho só 38 anos, vamos. Porque senão fica uma inversão de valores na casa de Deus, irmão. Na casa de Deus. Dá prioridade para a mulher que está grávida, dá prioridade para os idosos. A gente às vezes não percebe isso. Mas vamos honrar, irmão. É o pastor. Não interessa, irmão. Ele é novo, ele vai ficar em pé esperando. E pronto, não há o melhor do que o outro. Caso, né? A igreja é a luz do mundo. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus foi claro e decisivo. Vós sois a luz do mundo. Enquanto ele estava no mundo, era de fato a luz do mundo. João 9,5. Mas após a sua ascensão ao céu, a missão de iluminar este século passou a ser nossa. E agora somos exortados a brilhar não somente como um candelabro, mas como verdadeiros astros. Filipenses 2,15. Portanto, quanto mais anunciarmos o Evangelho e ensinarmos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus com a luz do nosso testemunho e confissão. Daniel 12:3. Há um provérbio, ditado, né? Já passo para os irmãos, que diz que às vezes as nossas atitudes gritam tão alto que as nossas palavras não são ouvidas. Às vezes as nossas atitudes gritam tão alto que as nossas palavras não são ouvidas. Eliel? Nós estamos no tempo em que anunciar o Evangelho se anuncia sem palavras. Se ganha o cônjuge para Jesus sem palavras. Está na Bíblia, 1 Pedro 3. As mulheres que têm os maridos que não são crentes, que eles sejam ganhos sem palavras. Se você não para de falar, você vai irritar. E se você irritar, você vai afastar. Se você afastar, você não vai ganhar. Então é importante, se você quer ganhar a pessoa, quer ganhar a sua esposa, sem palavras. Haja de uma forma sábia. Ô, Fabiano, acho que era bom até ler o seguinte, senão nós vamos nos... Isso. O crente como a luz do mundo. Individualmente, o Senhor Jesus exorta a cada crente a agir como luz do mundo. A luz da confissão de Estevão brilhou de tal forma que seus algozes viraram-lhe o rosto como se fosse a face de um anjo. Atos 6:15. Apesar de apedrejado, o seu testemunho ainda hoje reluz, legando-nos um exemplo de pureza, fé e coragem. Ele foi, de fato, em todas as coisas, como um candelabro reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. O que me toca em Estevão, muitas vezes, irmãos,
Quando ele está levando as pedradas, ele se arruma ali, ele diz: Pai, não lhe imputas Não leve em consideração o que eles estão fazendo. Eles Não não imputa sabem, isso, né? não sabe o que estão fazendo. E isso aí, às vezes a gente olha assim, tal. Mas quando a gente é caluniado, quando a gente é apedrejado, quando a gente é falado de coisas que não são, quando é colocado diante de nós e a gente ter essa atitude, essa ação, o que me admira em Estevão é isso. Mas é a coisa mais fácil que tem. Quando a calúnia, difamação, alguém machucou a gente, que a gente vai orar, que a gente ajoelha, vem um sentimento de vingança na hora. Tipo assim, eu tô diante de Deus, pega ele. Senhor, pega ele. Mas o princípio é outro. Sim. O princípio é não leves em consideração. A oração deveria ser essa: amar o inimigo, irmão Ricardo. 3 coisas para o crente ser luz do mundo, ele está citando aqui, ó. Pureza. Estevão era puro, por isso ele fez isso, irmão Fabiano. Outra coisa, Estevão tinha conhecimento das Escrituras, amava a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Para um pouquinho para pensar nisso aí. Então Estevão tinha essas qualidades. Pureza, ele tinha fé e era corajoso. Era corajoso, né? A lição aqui está dizendo que o testemunho de Estevão ainda hoje reluz. Mas Deus não dorme, meus irmãos. Eu conheci crente dos meus tempos que o testemunho dele ainda reluz na minha vida, não é mesmo? O irmão Fabiano, o irmão Eliel conhece muito bem, sabe quem foi a irmã Hilda, quem foi o irmão Santo. Os irmãos que estão aí do outro lado do rádio não sabem de quem eu estou falando, mas foram veteranos da Assembleia de Deus aqui de Camboriú, gente de oração, de testemunho, de muito amor. A irmã Hilda não sabia ler nem escrever, pregava nas ruas, ganhava alma nas ruas. Já pensou uma coisa dessa? Sabia a Bíblia, prestavam atenção na palavra, não é mesmo? Então o testemunho dessa gente ainda reluz. Não dá crente hoje com luz brilhando continuamente quem não quer, meus irmãos, porque Deus não deixa. Eles usam aí no mundo uma expressão, né? A peteca cair, não deixa, meus irmãos. Tá aí para quem quiser ver. Testemunhos tremendo, irmã Florentina, o irmão Pedro da Pipoca, né, irmão Fabiano? E irmão Felipe Rocha, irmão Geazi, meu Deus, o Plancácio. O primeiro oportunidade de subir num púlpito que eu tive na minha vida foi o irmão Plancácio que me deu, lá no Cerro. Quer dizer, então essas coisas, essa gente, meus irmãos, deixaram um legado para nós, e nós que quem olhou, viu a vida deles e procurou seguir, tiveram eles como exemplo na vida, está sendo bem sucedido, está vencendo o mal, a sua luz está brilhando aqui em Camboriú, viu? Então, quer dizer, e não é só Estevão, a Bíblia tem vários homens de Deus que têm exemplos tremendos para nós. Sim. Quer comentar algo, irmão? Não? Mantendo a luz brilhando continuamente. A fim de que nossa luz brilhe continuamente, mantemos essas 3 coisas básicas: nossa união com Cristo, nossa comunhão fraternal e nosso testemunho diário. Nossa união com Cristo. Para reluzirmos com a luz do mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. O candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite, e este, por sua vez, achava-se conectado a 2 oliveiras. Zacarias 4, do 1 ao 3. Dessa forma, havia um fluxo contínuo de azeite, e aquele candelabro, que naquela hora tão difícil para o povo de Deus, brilhava para sempre. Jesus é a oliveira, na qual fomos enxertados. Romanos 11, 17 ao 24. Unidos a Ele, jamais nos faltará o precioso azeite para vivermos uma vida plena e vitoriosa. 1 João 2 e 20. Irmão Léo? O significado aqui, ó, o vaso de azeite representa o poder de Deus inesgotável, que está aí em Zacarias 4. Isso. Né? E as 9 chamas, ou as lâmpadas, representam o povo de Deus, que outorga a plenitude da luz ao mundo por causa do fluxo abundante que emana do Espírito Santo.
Quer dizer, o que vem de nós não é nosso, emana de Deus e apenas passa por nós. Nós não somos detentores disso. Então eu sempre penso na dependência quando eu lembro disso, porque quando Simão ele quis comprar, ele não quis comprar o Espírito Santo, como alguns acham, ele não quis comprar a presença de Deus, ele quis comprar o poder para dar para os outros aquele poder, para poder receber dinheiro. Por isso que a palavra simonia é uma palavra caracterizada para aquela pessoa que vende aquilo que é sagrado. E esse tipo de coisa não se negocia. Como aquelas virgens, voltando nas 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, dai-nos do vosso azeite. Não, ide comprai. Nós não vamos negociar. Poderia negociar ali? Sim. Lógico que sim, né? Em greve de caminhoneiro aí, o botijão de gás vai para 140 fácil. Uma bombona de 20 litros de água que você pagaria 15, 20 reais, você vai pagar 50. Quanto é que custaria o azeite naquela hora? Meia-noite, o noivo estava ali. Ela poderia negociar. Elas poderiam dizer, não, o nosso azeite a gente negocia, tem de reserva, mas é caro agora, porque se vocês forem comprar, tá tudo fechado agora e é urgente, então vamos se aproveitar do momento. Mas elas não negociaram, elas decidem comprar, porque é um preço a ser pago por ele para exibir o caráter de Cristo e ainda a humildade de manter-se na presença de Deus. Eu acho extraordinário isso. Então, quando a gente fica muito no negócio e a gente não presta atenção, a gente olha as coisas como se fossem representações de dinheiro, de lucro, de ganho. Aí, se você não cuida, você vira um Simão, você começa a fazer tudo por dinheiro, e aí entra naquela história do topa tudo por dinheiro. E a vida é mais do que coisas. A vida é feita de pessoas, de momentos, e a gente quer, às vezes, suprir a falta dos filhos, ou a presença em casa com dinheiro, com presente. E o que os filhos querem, às vezes, não é uma coisa, é que é a nossa companhia. Né? Às vezes você dá um presente lá que vale R$1.000. Se você comprasse um que valesse 50 e você brincasse junto, ele seria muito mais proveitoso do que aquele que você pagou 1.000. Então eu acho que isso também está ligado à própria ação do Espírito Santo. Nós dependemos. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E ponto final. Nós não somos detentores disso, apenas passa por nós. Hoje estou aqui falando, se eu perder a graça de Deus, eu não sirvo mais para estar aqui. Porque não sou eu que faço, é o Espírito Santo que faz através de mim. Quando eu acredito nessa dependência, eu estou cuidando para não cair, mas eu sei que quem segura a minha vida é Deus, eu não estou seguro em mim mesmo. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Então entregue-se a Deus, deixa que Ele cuide de ti, tá? Você está aí ansioso, preocupado com as coisas, é Deus que te segura pela mão. Dependa dele. Glória a Deus. Deixa Ele cuidar, tá bom? Essa lição é tremenda. E alguém do outro lado está precisando dessa palavra de hoje. A nossa comunhão fraternal. O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça, Êxodo 25 e 31. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. Embora formada por membros de várias procedências e origens, constitui um único corpo, 1 Coríntios 12, 13. Agora, todos somos um em Cristo, Romanos 12, 5. E por este motivo, temos que preservar o vínculo do amor fraternal, Efésios 4 e 3, Colossenses 3 e 14. Se nos amarmos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como os seus discípulos. João 13 e 34. A Igreja, como candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade, por seu amor e por sua comunhão no Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13. Não há luz tão intensa como a comunhão diária. Porque aqui nós estamos falando do candelabro de uma chama. No candelabro tinha 7 chamas. Então, uma chama ela vai iluminar um perímetro. 2 aumenta esse perímetro. 3 vai aumentando. Então, cada vez mais ela consegue, quanto mais luz se acender, mais vão se dissipando as trevas.
Quanto mais você conseguir iluminar, quanto mais pessoas se juntam. E outra coisa, o candelabro era feito de uma única peça. Deus não tem um pedaço de retalho aqui em Camboriú, um pedaço de retalho lá. Nós somos uma igreja. Podemos ter pessoas aqui, pessoas em Balneário, em Itajaí, São Paulo, Rio e outras partes do mundo, mas pertencemos a um único corpo. E devemos ter essa consciência, que nós pertencemos do corpo de Cristo e saber qual é a parte que nós pertencemos, que nós estamos ligados, porque o candelabro tinha várias coisas. Tinha as pecinhas ali que era a parte da amendoeira, que formava como uma amendoeira. Tinha a parte das maçãs, que formava um desenho de uma maçã, que simbolizava um fruto. Tinha a parte das folhas, que são os brotos, e todo o seu aparato como ele era. Então devemos saber onde é que a gente se encaixa em cada uma dessa peça para saber como é que a gente funciona. Como é que a gente funciona no corpo, né? E a partir daí iluminar para esse mundo tenebroso. Irmão Ricardo? Não, tá. Muito bem. Pode seguir. Então, o nosso testemunho diário, nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. Lembramo-nos de que o candelabro era adornado por figuras de amendoeiras, nas quais brotavam a luz gloriosa. Êxodo 25 e 33. Esta foi a árvore que marcou o chamamento do profeta Jeremias. Jeremias 1, 11 e 12. Na tipologia profética, ela é a árvore despertador por ser a primeira a florescer na primavera. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. Mateus 5,16. Nosso bom testemunho diário será intimamente relacionado à luz. Se for realmente bom, nosso candelabro cumpre fielmente a sua missão. Eis porque cada um de nós deve ser um padrão de boas obras. Timóteo 2:7. Irmão Eliel? Tito. O interessante é que a amendoeira, irmão Ricardo, também foi a ratificação, o credenciamento, a confirmação do chamamento de Arão para ser sacerdote, porque a vara que era de Arão, ela brotou e formou e acabou. Aquele florescimento gerou amêndoa. Então, como ela é a primeira a brotar, ela é o prenúncio. Olhando para a amendoeira, a primavera está chegando. Ela é a primeira a exibir a brotação. Então, eu acho assim que a igreja deveria ser a primeira a sentir que Deus está presente ou que Deus está ausente. Ou que Deus está saindo ou Deus está chegando. Porque a gente deve notar. Porque a presença de Deus, ela é como aquela ave, que ela tanto ela chega como ela vai embora. E se a gente perceber uma ausência, é como os discípulos a caminho de Emaús. Ele fez como quem ia para mais longe. Eles perceberam e disseram, opa, calma lá, fica conosco. Já se faz tarde. O pior é quando a gente não percebe esse afastamento. Sansão, né? E a gente vai se dar conta lá na frente só. É como Sansão, exatamente. Ele não sabia. Isso, o espírito se retirou e ele não percebeu, ele não sabia, né? E a expressão é, sairei como das outras vezes, sairei como das outras vezes, até que ele não sabia. Então, pior do que perder é não saber que perdeu. E pior do que não saber que perdeu é não saber onde achar. E pior do que não saber onde achar é como conquistar de novo. Isso, buscar de volta, né? Mas através de um coração humilde, que a gente encontra e que já vemos vindo e buscando, a hora que você reconhece e um coração voluntário diz, Senhor, eu preciso e necessito, volta de volta. A gente volta a ser o que era. Eu pensei que não. Uma vez eu pensei que não. Aí eu li um livro de um escritor que ele dizia, a andorinha casa quebrada, ela nunca mais voa como antes. Ela tem uma sensibilidade, ela não vai ter um voo tão bonito assim, mas ela volta a voar. É isso que eu acho. Eu acho isso interessantíssimo. Deus pode restaurar um ministério de alguém que está quebrado. Pode sim. E pode ser como é. Ah, eu tenho saudade daquele tempo quando eu me converti. Eu posso ser igual? Igual não, mas parecido você consegue ser. É só fazer a mesma coisa que fazia. Isso. O Ricardo falou aqui, né? Oração, jejum, leitura da palavra. Você volta a ter esses pilares, você volta a ser o que era. Nós estamos falando do testemunho diário, né? Nós temos 6 minutos ainda. Nós estamos falando do testemunho diário. E tudo isso que foi falado aqui, né? A gente pode ter um testemunho diário
E pode deixar de ter, mas você pode voltar a ter, não é mesmo? E uma das coisas que me chama a atenção, que é a mais importante, que a gente às vezes fala assim, eu vou para a igreja receber poder, vou pular, vou saltar, tá, amém, glória a Deus. É que o nosso testemunho diário, ele protesta contra o pecado. O comentarista está dizendo, então eu recebo poder para vencer o pecado, para que a minha luz brilhe, certo? Para que minha luz brilhe. E aí, irmão Eliel, eu tenho até certeza disso aí que o irmão falou, porque hoje Deus me fez lembrar também, e eu tenho certeza, se acontecer da minha luz, né? Eu quero crer que não, mas se a minha luz deixar de brilhar por algum infortúnio na minha vida, ela pode voltar a brilhar. Eu posso voltar a protestar contra o pecado, porque não tem como a minha luz brilhando, ela protesta contra o pecado. O meu testemunho diário protesta contra o pecado, certo? Porque eu vou mostrar para o mundo, para os irmãos, o que se faz necessário para ter uma vida digna diante de Deus e ter paz com Deus e plena comunhão com Ele, não é mesmo? Se isso acontecer de faltar, não, pode voltar. Só tem outro caminho, retornar, né? Porque Amém. a melhor propaganda da luz é quem veio das trevas. Sempre digo isso. Porque a pessoa já experimentou, sabe que é ruim e pode dizer assim, não gostei. Eu acho que essa é uma propaganda. Embora o reino de Deus caminha diferente, né? A propaganda de creme dental é alguém com os dentes perfeitos. Mas a propaganda do evangelho é alguém imperfeito, que se arrependeu do que fez e agora caminha com Jesus. Então, por isso que o pessoal critica muito os crentes. Vocês aprontam, depois ficam crentes. Não é? Que é assim, a pessoa aprontava, mas agora ela tem um testemunho para contar. E o testemunho dela fazia, mas não faço mais. E agora ela tem coragem de dizer das coisas que se envergonhava porque não pratica mais. Por isso que vem à tona. Mas tem pessoas que continuam na mesma prática, não se envergonha e continua lá. Essa pessoa só vai se destacar como quem fez alguma coisa errada quando ela começar a falar. Sim. Mas ela só vai falar se ela vir para Jesus. De outro jeito, não tem como se arrepender. Para que a pessoa vai dizer que fez isso, fez aquilo e se envergonhar disso e amanhã ela vai fazer de novo? É só quem sentiu a presença de Deus mesmo. O que aconteceu, Jesus ele é perito em fazer isso com as pessoas, transformar as pessoas. O que aconteceu com aquela mulher? Vieram para apedrejar ela, foi pego no ato de adultério, Senhor. O Senhor, o que o Senhor diz? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí foram saindo, a partir dos mais velhos, deixaram as pedras cair no chão, foram saindo. Jesus, mulher, cadê os que te condenavam? Não sei, Senhor. Se ninguém te condenou, também não condena. Só que tem uma coisa, vai e não peques mais. Quer dizer, mudou a vida. Mudou. Agora ela pode dizer, eu fazia, isso que o irmão Leão acabou de dizer. Eu fazia assim, eu procedia assim, mas agora não procedo mais. Eu fui, estou indo e não estou pecando mais. Sem voltar ao vômito, né? Aquele versículo da porca lavada, tá bonitinha e volta pra lama. Isso. Porque é da natureza dele, né? Tem que mudar a natureza. Mudar a natureza. Não adianta a pele de ovelha em cima do lobo, ele vai querer carne sempre. Então a importância da gente saber o que motiva nós fazermos as coisas para que a gente possa mudar. Não, essa motivação minha é errada. Isso que está escondido atrás de mim é errado. Que nós não sejamos como o Naamã, né? Que tinha uma roupa, uma veste bonita, veste de general, homem valoroso, bonito, tudo certinho. Mas tinha um porém. Debaixo de tudo aquilo, sobre a sua pele, tinha uma lepra que estava apodrecendo ele e o destruindo. E mais cedo ou mais tarde, viria à tona. Até que ele foi, ouviu um conselho. Né? Você que esteja do outro lado, talvez tenha uma menina, talvez tenha alguém que fale, está te dando um conselho. E ele ouviu aquele conselho e ele foi buscar. A priori ele foi até o lugar errado, foi até o rei não tinha. Mas Deus tem os seus caminhos e te conduz à pessoa certa. A gente deve saber, como Moliel, é sempre Deus que vai nos conduzindo. É sempre Jesus, sempre o Espírito Santo que vai nos levando. E leva a pessoa certa. Lá estava o profeta e aconteceu tudo. Ele se banha no rio e sai limpo daquilo ali e conhece. Então que viemos a conhecer. A nossa conclusão, as horas se passam. Jesus anda por entre os castiçais, ele vê nossas obras, sonda nossas intenções e mede a intensidade da nossa luz, supervisionando-nos. O Senhor remove e tira os castiçais. Apocalipse 2:5. Como está a nossa lâmpada? Ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso. Que Deus nos ajude. A próxima lição,
lição de número 12, vamos trabalhar sobre os pães da preposição, que é outra peça também, que estava sobre a mesa, que também está dentro do tabernáculo. E a leitura bíblica em classe estará em Levítico, capítulo 24, do 5 ao 9. Chegamos ao fim de mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos os irmãos que nos ouvem e que nos assistem. Oramos então, irmão Eliel, o senhor deu início. Obrigado, Pai, por essa aula. Que o Senhor abençoe a todos os nossos ouvintes, todos os nossos alunos. Nós te agradecemos pela tua presença e tua bondade. Em nome de Jesus, amém e amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.